No fim, todos os caminhos levam a Roma. Essa foi uma frase dita dentro de todo o Império Romano e, até os dias de hoje, continua sendo dita por todo o Ocidente. Essa frase é verdadeira em seu sentido mais profundo. Em toda a história ocidental, todos os imperadores queriam ser César e todos os impérios diziam-se herdeiros do Império de Roma. Quando andamos na rua, o que vemos construído é Roma. Quando falamos, falamos latim e quando rezamos, só rezamos porque Roma existiu. E aquilo que hoje chamamos de civilização ocidental nada mais é do que o Império Romano e tudo aquilo que os seus herdeiros vieram a construir. Então, a história de Roma não é a história de só mais um grande império da humanidade. Ela é a própria história do Ocidente e de tudo aquilo que hoje nós chamamos de civilização. A história da fundação e o nascimento de Roma não veio até nós por historiadores ou fragmentos encontrados pela arqueologia, mas sim por uma antiga história contada pelos primeiros romanos e repassada de geração em geração até os dias de hoje. A tradição remonta à origem dos romanos por volta do ano de 1300 a.C., quando acontecia a Guerra de Troia. Assim que a Grécia invadiu e conquistou a grandiosa Troia, o guerreiro troiano Enéas, que teve a sua vida poupada, foi obrigado a deixar a sua cidade, partindo para a península que hoje conhecemos como Itália. E lá, em uma terra completamente desconhecida, habitada por alguns povos que se chamavam de latinos, Enéas fundou a sua própria cidade, com alguns poucos troianos que vieram junto dele. Enéas depois veio se casar com uma latina, com quem teve o seu filho chamado Ascânio, filho esse de quem descenderia toda a linhagem romana, sendo uma união de latinos e troianos. Ascânio, seguindo a tradição da sua família, fundou a cidade chamada Alba Longa dos Montes Albanos, onde uma linhagem de 12 reis o sucedeu depois da sua morte. E nessa mesma geração nasceram 2 gêmeos, filhos do próprio deus Marte, o deus da guerra, com a mortal Reia, da linhagem direta de Ascânio. Gêmeos esses que se chamariam Remo e Rômulo. Inspirados pela tradição da sua família, com Enéas fundando a sua própria cidade, assim como continuou Ascânio, Remo e Rômulo decidiram deixar Alba Longa e fundar aquela que um dia viria a ser a maior cidade do mundo. Quando partiram, não perceberam um problema que estavam levando junto com eles e que uma hora teriam que lidar. Isso aconteceu com a primeira pergunta que se fizeram: onde iremos fundar a nossa cidade? Rômulo escolheu o Monte Palatino, enquanto Remo queria no Monte Aventino. E foi aí que perceberam que só um deles poderia ser rei. E já que eram gêmeos, não tinham quem fosse o mais velho para assumir o trono. Então decidiram pelos augúrios dos deuses, quem visse primeiro abutres voando pelos céus seria então o rei e também escolheria o lugar para a fundação da cidade. Eles olharam e esperaram, até que Remo foi o primeiro a receber o augúrio, quando 6 abutres voaram por cima dele. Mas logo em seguida, o dobro sobrevoou a cabeça de Rômulo, e assim eles começaram a discutir. Remo dizia ter sido o primeiro escolhido pelos deuses. Rômulo já dizia ser o preferido dos deuses, já que foram enviados o dobro de abutres do que para Remo. E o que antes era uma discussão entre 2 irmãos, tinha se tornado uma guerra para decidir quem seria o único a ocupar o trono. A luta entre os 2 irmãos só acabou quando Remo estava deitado no chão, sangrando, e Rômulo estendido em pé à sua frente, como o único rei de Roma. E com o assassinato de Remo, como contavam os romanos, teria sido criado uma sina para toda Roma, com o constante assassinato de governantes se repetindo até o fim da sua história. Rômulo, portanto, fundou Roma no Monte Palatino, na região do Lácio. Em seguida, escolheu 100 pessoas para formar então o seu senado, e essas 100 pessoas escolhidas foram chamadas de patrícios. E então, os futuros patrícios, uma classe muito importante em toda a história romana, seriam descendentes desses primeiros senadores escolhidos por Rômulo. Com a morte de Rômulo, pelos próximos 2 séculos e meio, 6 reis o sucederam. Cada um deles formou as partes da antiga Roma. Numa, criou as instituições religiosas e o calendário dividido em 12 meses que usamos até hoje. Túlio fez as primeiras táticas de guerra. Anco, o primeiro porto marítimo. Tarquínio, o Velho, criou o Fórum Romano. Sérvio Túlio reformou a política e criou o Censo de Roma. E por fim, Tarquínio, o Soberbo, que foi o responsável pela queda da monarquia. Não por ele ter acabado com a monarquia em si, mas por ter sido um rei tão tirânico que causou a revolta da população e a primeira revolução em nome da liberdade, ou como os romanos chamavam, a libertas.
Tarquínio foi o mais terrível dentre todos os 6 reis de Roma. Escravizou os próprios romanos para criar obras em seu nome, a ponto de que muitos deles não aguentavam e desistiam de viver. Tarquínio fez o terror da população por anos, e então, um dia, após o terrível abuso feito por um filho de Tarquínio, um homem chamado Lúcio Brutus, que não é o mesmo Brutus de César, ele prometeu derrubar a monarquia que todos os romanos odiavam. Lúcio já tinha convencido o povo, e depois convenceu o exército de Roma. Então foi quando eles tomaram o poder, destronaram Tarquínio e exilaram ele e toda a sua família para longe de Roma. Com o fim da monarquia, se deu o nascimento de uma das coisas mais valorizadas pelos romanos, a defesa da libertas. E agora, como um renascimento de Roma, ao invés de só um homem governar todos os romanos, eles criaram a República, ou em latim, res publica, que significa a coisa de todos. Os primeiros cônsules de Roma, que seria o equivalente a um presidente nos dias de hoje, foram Brutus, que destronou o último rei, e um outro homem chamado Colatino. E bom, até aqui, no século V a.C., a história de Roma foi sendo contada de geração em geração, passando sempre para os mais jovens que iam nascendo, para que essa memória nunca se apagasse. Mas a partir desse momento, surgem os primeiros escritos romanos, e com isso nós conseguimos ter mais certeza e pisamos em um terreno mais firme para contar a história daqui em diante. Nessas primeiras décadas de república, por volta do século V, Roma ainda era uma cidade muito pequena, com mais ou menos 30 mil habitantes. E também, já nesses primeiros anos, aconteceu a grande reforma política, que foi chamada de Conflito das Ordens. Bom, Roma desde muito tempo foi dividida em duas principais classes, os patrícios e os plebeus. Os patrícios eram as elites de Roma, que, de acordo com a tradição, seriam descendentes diretos dos primeiros senadores escolhidos por Roma. Então, só eles tinham poderes políticos, podiam fazer parte do Senado, se tornar cônsul e o principal, só eles tinham conhecimento das leis do Estado, já que ninguém ainda tinha escrito elas. Então, os plebeus fizeram imensas revoltas e greves para que os patrícios aceitassem as reformas, até que enfim conseguiram, e foi criado a primeira legislação romana, chamada de As 12 Tábuas, com todos os direitos, punições e proibições que existiam na justiça romana, agora sendo exibida publicamente, para todo mundo que quisesse poder ler. Só que até agora, Roma era só mais uma pequena cidade da região italiana, nada diferente das demais. Então quando foi que ela deixou de ser essa pequena cidade agrícola para um império que viria a dominar toda a Europa e criar um mundo ocidental? Bom, isso aconteceu no século IV a.C. A conquista romana se divide em duas partes. Primeiro, os romanos dominam a Itália, se fortalecem, criam políticas que basicamente tornam eles máquinas de conquista. E em segundo, conquistam a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África. E todas essas conquistas, assim como o império que Roma formaria, acontece graças a uma guerra e uma invasão, que ocorre aqui, no ano 400 a.C. Não tão distante de Roma, existia uma cidade etrusca chamada Veios, logo do outro lado do rio Tibre. Rio esse que, além de ser o mesmo rio que Remo e Rômulo foram jogados, também eram de extremo interesse tanto para os romanos quanto para os veienses. E foi por esse rio que começou as grandes guerras veias. Na primeira guerra, os veios venceram Roma e tomaram região que controlava o rio Tibre. Mas isso só não durou muitos anos. Roma se preparou e o estopim para a Segunda Guerra aconteceu quando 4 embaixadores romanos foram assassinados pelo rei tirânico de Veios. E assim, Roma atacou. Os romanos cercaram aquela mesma região e dessa vez tomaram o controle do rio para eles. Agora, sendo os romanos quem controlavam o que entra e sai do rio. Só que também agora, Roma faria diferente dos Veios. Tendo conquistado o rio Tibre, eles não ficariam esperando ser atacados, esperando o inimigo se preparar. Então, depois de alguns anos, Roma agora estava avançando em direção à própria cidade de Veios. E durante anos, os romanos cercaram a cidade, construíram fortes e se preparavam para invadir o que era uma das grandes cidades daquela região. Dizem as histórias que Roma cercou Veios por mais de 10 anos, sem atacar, sem fazer qualquer movimento. Os romanos só assentaram seus acampamentos em torno de toda a cidade, montaram fortes, eles estavam se preparando para uma grande guerra, só que nunca atacavam. Isso porque eles tinham decidido usar uma estratégia diferente. Durante todos esses anos que os romanos pareciam imóveis, na verdade trabalhavam por debaixo da cidade. Desde o primeiro dia que chegaram, estavam fazendo escavações e abrindo um imenso túnel subterrâneo, que levava do acampamento romano direto ao centro da cidade de Veios. E quando finalmente ficou pronto, eles começaram a guerra. A Roma, que tinha estado imóvel por anos, em um dia cercou toda a cidade de Veios e começou o ataque. Enquanto alguns romanos tentavam derrubar as muralhas, vários outros soldados rastejavam por debaixo dela. Os veienses, ocupados demais com o ataque romano vindo de fora, só perceberam que tinham perdido a guerra quando olharam para trás
e viram toda a sua cidade já em chamas. Pessoas corriam desesperadas, enquanto centenas de soldados romanos saíam de um buraco no meio da cidade. Os romanos atacaram os soldados veienses pelas costas, enquanto abriam todos os portões para o restante do cerco entrar. E assim, eles conseguiram dominar a imensa cidade de Veios. O problema é que pouco tempo durou o triunfo e a glória de Roma. Nessa mesma época, um grande grupo de mercenários gauleses, vindos da atual região da França, tinham acabado de descer para a região da Itália. E, procurando cidades para roubar e saquear, encontraram uma Roma praticamente desprotegida. Toda grande parte dos soldados estavam em Veios, com um exército agora fraco depois de uma guerra que tinha durado anos. E esses gauleses perceberam a oportunidade e invadiram Roma. Eles não eram um exército de algum povo ou uma nação invadindo a cidade. Eram saqueadores e por isso não fizeram questão de conquistar ela. Os gauleses destruíram a muralha de Roma e invadiram sem qualquer pudor. Assassinaram todos que viam pelas ruas, enquanto o povo desesperado tentava fugir da cidade. Roma em poucos minutos estava coberta de chamas e tudo aquilo que ela tinha de riquezas estava sendo saqueado. Os gauleses simplesmente destruíram a cidade inteira e quando já praticamente não restava mais nada, alguns soldados romanos conseguiram se reunir e voltar para Roma. Lutaram contra os gauleses e expulsaram eles da cidade. Mas agora já não tinha restado muita coisa. O povo de Roma estava certo de que a cidade estava acabada, tendo o próprio Senado proposto aos romanos abandonarem Roma e se mudarem para a nova cidade conquistada, de Veios. E quase fizeram isso, se não fosse pelo general romano Camilo. Além de ser ele quem expulsou os gauleses da cidade, também foi ele quem convenceu os romanos de que ficariam em Roma e que reconstruiriam ela por inteiro, e de fato fizeram. E agora os romanos construíram uma imensa muralha com 10 metros de altura e 4 metros de espessura, que rodeou toda a cidade por mais de 11 quilômetros. E foi aqui, no ano de 390 a.C., que tudo mudou para Roma. Ela era uma cidade não muito diferente da de 100 anos atrás, mas depois das 3 grandes guerras veias e a invasão gaulesa dentro da própria cidade de Roma, a mentalidade deles tinha mudado para sempre. Tinham se tornado algo que, no futuro, criaria o que hoje a gente conhece como Império Romano. A começar pela política, com a conquista de Veios, Roma também conquistou várias outras cidades que estavam sob o controle dos veienses, e agora tinha um território muito maior para administrar. Então eles inventaram um sistema de governo simples, mas que basicamente criou uma máquina de conquista romana. Assim que os romanos conquistavam uma nova região, uma nova cidade, eles não impunham nada para os conquistados, nem controle do governo, da cultura, dos deuses, nada. No entanto, eles monopolizavam a principal força da cidade, o exército. Todas elas tinham que fornecer soldados para o exército romano, além, é claro, de impostos. E a proteção e a segurança de todas as cidades era feito exclusivamente por Roma, se tornando um imenso monopólio militar. Os soldados romanos agora viriam de todas as cidades que eles conquistassem, e como esses povos lutavam ao lado de Roma e quando precisassem seriam defendidos por Roma, estava sendo criado um orgulho de ser romano, mesmo sem pertencer à cidade em si. Então, com a Guerra de Veios, os romanos estavam criando uma máquina imperial. Portanto, quando aconteceu a invasão gaulesa, os romanos perceberam o quanto eles estavam desprotegidos, e a melhor forma de se proteger uma cidade não é construir muros maiores ou mais soldados, mas sim aumentar as fronteiras do seu território para longe da cidade de Roma, o que, claro, pedia para que eles começassem um plano de conquista imperial. Aqui começa a primeira parte da conquista romana, o domínio da Itália. A pequena cidade de Roma ficava em uma região chamada Lácio e começou a conquista por ali. Em várias campanhas militares, os romanos foram invadindo e tomando cidade por cidade, até ter o domínio completo da região do Lácio. Tudo aquilo agora era controlado por Roma. Continuaram conquistando mais e mais cidades fora da região. Um outro grande povo que havia ali na cidade foram os Samnitas, só que eles não eram tão organizados quanto os romanos. E em 3 grandes guerras, todo o seu território agora fazia parte de Roma. Eles seguiram para a região da Etrúria, que também foi totalmente conquistada. Avançando cada vez mais ao sul da Itália, Roma conquistava várias cidades, e o seu exército se tornava verdadeiras legiões, que quando apareciam e tomavam todo o campo italiano, dominando a paisagem daqueles que os vissem, faziam os inimigos terem certeza de que perderiam a guerra. Os romanos continuavam a descer, conquistando grandes cidades de colônias gregas que dominavam o sul italiano. Roma agora tinha se tornado um império, controlava uma região imensa e era temida por qualquer cidade que lutasse contra eles. Não era só porque eles tinham exércitos mais bem organizados ou soldados mais fortes e bem treinados, não. Era porque, como eles próprios diziam, você podia vencer uma batalha de Roma, mas no fim, nunca venceria a guerra. Roma era finalmente um império, e como tinha um verdadeiro exército imperial, que podia perder 40 mil homens em uma batalha, e ainda assim voltariam para lutar, dessa vez
com o dobro, e o Império de Roma tinha enfim chegado a Sicília, a região mais afastada, mais ao sul de toda a Itália. E pela primeira vez, desde a vitória romana sobre a cidade de Veios, eles ficaram encurralados. Estavam de frente com um dos maiores impérios que existia, e os atuais dominadores da Sicília. Esse era o Império de Cartago. Cartago foi, assim como Roma, uma cidade pequena que ficava no norte da África. Lentamente, ela foi conquistando todo o norte da África, até que enfim chegou às ilhas italianas e toda a região da Sicília. Cartago era um imenso império marítimo, e naquela época eram os dominadores de todo o mar Mediterrâneo. Roma não estaria mais lidando com pequenas cidades da Itália. Agora, se entrasse em guerra, seria império contra império. No ano de 264 a.C., duas cidades dentro da Sicília começaram uma guerra entre si. Uma dessas era Siracusa, uma aliada de Cartago, e já a outra, Messina, era aliada a Roma. Quando começou a guerra, as duas cidades pediram ajuda para os seus aliados, que aceitaram. Só que, muito provavelmente, o Senado romano esperava lutar contra uma pequena cidade, fácil de dominar, e não que lutariam contra o Império de Cartago. Quando chegaram lá, os romanos tiveram que enfrentar, além dos exércitos de Siracusa, todo o apoio cartaginês. E, embora eles tenham vencido essa batalha e conseguido dominar Siracusa, agora tinham entrado em uma guerra muito maior. Teriam que vencer Cartago. Roma tinha decidido não voltar atrás. Os romanos sabiam que se deixassem Cartago continuar na Sicília, tendo uma fronteira direta com eles, acabaria no fim causando uma guerra ainda maior. Então, eles tinham que dominar a ilha e expulsar os cartagineses de perto da Itália. Assim começou o que conhecemos hoje como a Primeira Guerra Púnica. Depois de vencer a primeira batalha, Roma continuou avançando e dominando mais regiões gregas na Sicília, que dividiam a ilha com Cartago. Os romanos tinham que conquistar tudo o que pudesse, antes de começar a enfrentar esse império. Foi então que, no ano de 262 a.C., a guerra tinha começado. Roma não era de esperar o movimento, sendo sempre eles os primeiros a atacar. Então os romanos avançaram com toda a velocidade para dentro da Sicília, vencendo todas as primeiras batalhas. Só que os romanos tinham um terrível problema ao lutar contra Cartago. Cartago era um império marítimo. Tudo o que conquistou pelo mar. Dominaram desde as mais sofisticadas técnicas de navegação, a criação das mais eficientes tecnologias marítimas. A guerra no mar era deles, e Roma tinha uma grande vantagem na terra por ter construído seu império dessa forma. Então, enquanto Cartago puxava a guerra para os mares, pensando em vencer ela assim, os romanos simplesmente criaram uma revolução. O Senado, entendendo que precisaria aprender a lutar no mar, decidiu gastar todos os seus esforços nisso. E a Roma, que antes praticamente não tinha navios de guerra, agora estava construindo às pressas uma imensa esquadra com 100 embarcações. Além de, em pouco tempo, se transformar em um exército quase sem marinha, para um que poderia lidar com Cartago, eles também criaram uma invenção que virou o jogo e fez o mar virar um campo de batalha romano. Uma grande ponte era construída na ponta frontal do navio, e embaixo dela foi presa um gancho de metal, parecido com o bico de um corvo. E com isso, os romanos conseguiram usar toda a experiência de luta terrestre no mar. As embarcações romanas iriam de frente aos navios de Cartago, e quando chegassem perto bastante, soltariam o gancho, não só prendendo o navio ao deles, mas também criando uma ponte que levava os romanos diretamente para dentro do navio cartaginês. E assim, eles lutaram no mar, como se lutassem na terra. Durante esses próximos anos, Roma venceu quase todas as batalhas marítimas contra os cartagineses, que não sabiam lidar com os corvos. Até que em 256 a.C., Roma decide mudar a estratégia, e ao invés de atacar com todas as suas forças Cartago na Sicília, iria ao coração do império e atacaria Cartago em Cartago. Os dois cônsules da época partiram em direção ao norte da África, com uma imensa esquadra de 330 navios e praticamente 140 mil soldados. Essa dimensão de guerra era tão grande que era uma anomalia até mesmo para os níveis de Roma. Nem os romanos e nem os cartagineses tinham lutado em uma guerra tão grande quanto essa. E o que estava para acontecer no futuro seria considerada a maior batalha naval de toda a antiguidade. Quando Roma cruzava o mar, indo da Sicília até a África, eles dão de cara com uma muralha de navios cartagineses que surgiram no oceano logo à sua frente. Cartago surpreendeu Roma com uma frota ainda maior, bloqueando toda a passagem da África, indo em direção ao exército romano. Nesse cenário avassalador, o que aconteceu foi a Batalha Naval de Ecnomo. Cartago usou uma estratégia alinhando a imensa frota de navios em uma linha reta, e quando os romanos começaram a avançar, eles fingiram que estavam recuando, fazendo os romanos acelerarem com tudo para alcançá-los. Porém, quando menos esperavam, os navios volveram mais uma vez, e atacaram os romanos de frente, acertando os cascos do navio com toda a força, para assim conseguir naufragar as tropas de Roma. Os romanos não esperavam esse ataque, e no início teve um grande efeito na batalha, mas logo Roma se mexeu, e assim que os navios se aproximavam mais uma vez, os corvos foram pregados nas embarcações cartaginesas,
e os romanos começavam o ataque. Cartago não era acostumada com esse tipo de ataque terrestre acontecendo no mar. Então, quando viam uma horda de soldados romanos pulando em montes para dentro do navio e nada podiam fazer a não ser lutar, acabavam perdendo. E foi assim que, mais uma vez, Roma venceu a batalha. Usando os corvos, navio por navio foi atacado, invadido e, por fim, conquistado. Vitoriosos, os romanos continuaram e seguiram em direção à África. Régulo era o principal comandante da campanha, e ao desembarcar no novo continente, avançou invadindo várias cidades cartaginesas. Foi nesse ataque às cidades do Império de Cartago que Roma disparou sua vantagem na guerra. Os líderes de Cartago estavam na Sicília, enquanto todas as suas cidades estavam sendo atacadas e dominadas. Cartago foi obrigado a diminuir todas as suas forças na Sicília, tendo que vir grande parte das tropas para a África e garantir a segurança do Império, que agora estava sob ameaça. Cartago chegou a ficar à beira do colapso. Roma estava muito perto da capital e, se conseguisse invadir, a guerra tinha terminado para sempre. Régulo tentou fazer um acordo de paz que praticamente não tinha vantagens para Cartago, e eles negaram. Assim, foi durante o inverno que dentro da cidade de Cartago apareceu um mercenário espartano chamado Xantipo, que foi contratado para renovar o exército cartaginês e vencer a guerra contra Régulo. Durante o inverno, eles estavam se preparando. Recrutaram, treinaram, construíram tudo o que foi preciso. E em 255 a.C. aconteceu a chamada Batalha de Túnez. O exército de Cartago tinha começado a avançar muito lentamente em direção a Roma e construiu um acampamento logo a 2 km de distância dos romanos. Régulo achou que o exército cartaginês estava fraco e atacou sem se proteger muito, o que resultou em um contra-ataque cartaginês com uma imensa tropa de soldados, cavaleiros e elefantes que serviam como tanques para destruir o exército romano. Essa foi a única batalha que Roma perdeu em terra durante toda a Primeira Guerra Púnica, e foi o suficiente para Roma recuar e sair por completo do continente africano. Roma sofreu grandes perdas com essa derrota, a ponto de que o Senado romano decidiu nomear Aulo Atílio como ditador de Roma. E os ditadores em Roma não significavam a mesma coisa que é pra gente. O ditador era um cargo oficial do Estado, que era eleito pelo Senado quando aconteciam situações de grandes crises e alguém precisava resolver o problema. Então Aulo Atílio comandou mais tropas de novo para Sicília, e dessa vez iriam com todas as forças para cima de Cartago. Com o comando de Atílio, as tropas romanas conseguiram invadir mais e mais o território cartaginês na Sicília, até chegar na cidade de Lilibeu, uma das mais importantes cidades de Cartago. Roma cercou toda a cidade, inclusive controlando o porto dela para que ela ficasse isolada por terra e por mar. Cartago tentou recuperar o porto para eles, mas acabou perdendo de novo uma batalha naval contra Roma. Roma continuou no cerco, esperando que o tempo matasse aquela cidade isolada, até que enfim, 241 a.C., Cartago se rendeu e pediu um acordo de paz com o Império Romano. Foi enfim acordado que Cartago libertaria todos os prisioneiros romanos, pagaria uma imensa indenização de 2.200 talentos e, o principal, deixaria para sempre a Sicília. Cartago aceitou. Todos os líderes, tropas, soldados, cada pedaço militar cartaginês que tinha antes na Sicília, agora estava deixando o continente, partindo embora para a África. E Roma, como quisera antes, conquistou toda a Sicília, enfim selando o Império de Roma por toda a Península Itálica. Por alguns anos, a paz esteve com Roma. Os romanos não entraram em nenhuma grande guerra, apenas pequenos conflitos espalhados pelo seu território. E agora, durante o século 3 a.C., todos os cidadãos de Roma estavam vivendo algo que eles próprios nunca sequer nem tinham sonhado antes. Todos faziam parte de um mega império. Podiam viajar por toda a Itália, negociar entre vários povos e aproveitavam de uma prosperidade naquela época que eram poucas pessoas em todo o mundo que conseguiam conceber ela. Mas é claro que a guerra não deixaria Roma tanto tempo em paz. Enquanto Roma governava tudo o que tinha, Cartago ainda assim não tinha desistido do seu império. Pouco tempo depois do fim da guerra, o comandante militar cartaginês Hamilcar Barca tinha deixado a África e estava liderando tropas direto para o território da Espanha. Lá, Hamilcar simplesmente conseguiu conquistar um imenso território para o império. E com isso surgiu um novo problema para Roma. Hamilcar, assim como a maioria dos cartagineses, tinha um grande ódio contra os romanos. Enquanto Cartago estava em crise, Roma praticamente se aproveitou disso, conquistando as duas ilhas da Córcega e da Sardenha, e depois ainda obrigou os cartagineses a indenizarem eles com mais dinheiro. E quando Hamilcar enfim faleceu, ele deixou um filho seu comandando suas tropas da Espanha. Filho esse que, no futuro, seria um dos comandantes mais perigosos e eficazes de toda a história, e que, claro, viria a fazer um terror em Roma. O nome dele é Aníbal Barca.
Aníbal tinha aprendido e visto com seu pai esse ódio contra os romanos e tinha nutrido nele mesmo um sonho de destruir Roma para sempre. Aníbal entregou todas as suas forças para construir um imenso exército, usando a população que agora tinham conquistado na Espanha. Então, quando mais uma vez uma guerra entre um aliado de Cartago se iniciou contra um aliado de Roma, Aníbal incitou ainda mais a guerra. E então, Roma, já preocupada com o tamanho de Cartago na Espanha e entendendo o recado dado por Aníbal, declarou guerra contra Cartago, que aceitou na mesma hora. No ano de 218 a.C., mais uma imensa guerra estava começando entre Roma e Cartago. E essa guerra conseguiria tomar uma proporção ainda maior do que foi a Primeira Guerra Púnica, principalmente porque Aníbal não tinha mais a postura geralmente defensiva de Cartago. Ele imediatamente preparou uma imensa expedição partindo da Espanha em direção à Itália, com mais de 90.000 soldados, 12.000 cavaleiros e 37 elefantes treinados para a guerra. Roma, por sua vez, dividiu os dois cônsules da época. Um estava indo para Sicília, onde comandaria uma invasão ao norte da África, e o outro iria direto para Aníbal, tentando alcançar ele ainda no território da Espanha. Só que os romanos ainda não faziam ideia de quem era Aníbal. Assim que chegaram onde o exército de Cartago deveria estar, não tinha mais ninguém lá. E Aníbal já tinha avançado 3 dias à frente, agora quase chegando na travessia dos Alpes, que levava diretamente ao Império de Roma. Cartago quase perdeu suas forças ao atravessar os Alpes italianos, só que nesse trajeto, Aníbal tinha juntado forças gaulesas que também estavam contra os romanos, e assim conseguiu aumentar de novo o seu exército. Aníbal tinha entrado na Itália e nenhum dos grandes exércitos romanos estava lá para proteger. Algumas tropas legionárias lutaram contra Cartago, mas no fim Aníbal venceu todos e estava indo cada vez mais ao coração do Império Romano. Exércitos cada vez maiores e comandantes mais bem preparados foram arranjados com velocidade pelo Senado e enviados para parar Cartago. Mas pouco disso adiantou. Aníbal não apenas venceu todos eles, mas uma das batalhas resultou na famosa chacina do exército de Gaio Flamínio, onde Cartago derrotou 30.000 soldados romanos e conseguiram a morte do próprio cônsul que comandava nessa batalha. Roma estava com a maior crise de toda a sua história. O Império de Cartago estava dentro do seu território, destruindo seus exércitos, dominando regiões inteiras e nada eles conseguiam fazer quanto a isso. Então, mais uma vez, os romanos decidiram que não era o momento de eleições e definiram um novo ditador por 6 meses. Roma aproveitou o inverno para construir o maior exército que já tinham reunido em toda a sua história. 8 legiões estavam sendo treinadas e preparadas para vencer Cartago, com mais de 80.000 soldados e 6.000 cavaleiros. Então, dia 2 de agosto de 216 a.C., aconteceu a que foi uma das maiores batalhas terrestres de toda a história do mundo antigo, a Batalha de Canas. Agora, já novamente os dois cônsules eleitos lideravam legiões romanas da batalha, e dessa vez, Roma estava com uma imensa vantagem. Enquanto Aníbal tinha no seu exército 40.000 soldados e 10.000 cavaleiros, já muito enfraquecidos depois de tanto tempo de guerra, os romanos, por sua vez, tinham 70.000 soldados e 6.000 cavaleiros. Quando o sol se posicionou, tanto Roma quanto Cartago avançou com seus soldados, e a guerra tinha começado. Enquanto os soldados lutavam e se matavam no centro do campo de batalha, os cavaleiros cartagineses atacaram com toda velocidade, indo diretamente aos cavaleiros romanos. Esses também lutaram por muito tempo, mas quando Roma percebeu que estava perdendo a batalha, todos os cavaleiros fugiram ao norte, enquanto a cavalaria cartaginesa acelerava para persegui-los. E agora, no centro do campo de batalha de novo, os romanos avançaram com toda a sua força, levando quase os 70.000 soldados diretamente à principal formação cartaginesa. Os romanos continuaram avançando, empurrando os soldados de Aníbal cada vez mais para trás, dominando a batalha. Só que Aníbal estava preparado para isso. Tendo posicionado mais tropas extras nas laterais, Aníbal comandou o ataque, e assim essas tropas prensaram os dois flancos romanos, e agora tomando a vantagem de guerra para si. Por um longo tempo eles continuaram lutando, segurando as forças de Cartago que tentavam cada vez mais dominar o exército de Roma. Foi então que, ao fundo da batalha, nos campos distantes do norte, a cavalaria cartaginesa tinha voltado. Depois de vencerem os cavaleiros romanos, a cavalaria de Cartago avançou em velocidade diretamente à retaguarda romana, e assim, quando alcançaram, Aníbal tinha conseguido criar um cerco em todo o exército de Roma. E foi nesse terrível cenário, prensado pelo exército de Cartago, presos em uma guerra sem sequer a possibilidade de desistir, de se render, que todos os soldados romanos, junto ao próprio cônsul, morreram em batalha. Roma teve a maior derrota de toda a sua história, e pior, dentro do seu próprio território. Além do cônsul, morreram nessa mesma batalha outros 80 senadores e 29 tribunos. Aníbal simplesmente tinha arrasado com a confiança romana, tendo apenas 5.700 baixas do lado cartaginês. Roma tinha sido humilhada, o Senado estava um caos e o Império completamente desprotegido. Aníbal, que agora estava cada vez mais forte na Itália, tentou um acordo de paz com Roma, que claro, sairia perdendo muito. Só que Roma nunca foi de se render, fugir
muito menos aceitar uma perda quando se tratava do seu próprio território. E assim, o Senado teve que se mexer, porque ou eles perderiam tudo ou venceriam a guerra. O Senado decidiu mudar a estratégia e, ao invés de enfraquecer Cartago de dentro da guerra, mais uma vez eles fariam isso por fora. O comandante Cipião foi enviado para a Espanha com um grande exército, e a sua missão era conquistar a capital hispânica, Nova Cartago. Cipião era um grande comandante militar, e com um ataque venceu, devastou e dominou a capital, assim como várias cidades cartaginesas na Espanha. Também deteve um grande reforço que estava sendo preparado por Cartago para enviar diretamente a Aníbal. De forma muito inesperada, Roma parecia estar dando mais atenção à Espanha do que à própria Roma. Só que isso, no fim, acabou dando uma vantagem para eles. Cipião era um grande comandante e estava cada vez mais tomando e expandindo Roma na região hispânica. Cidade por cidade estava sendo conquistada, a ponto de que conseguiram expulsar grande parte das forças cartaginesas da região, dominando tudo aquilo para Roma. Roma tinha voltado. Cartago tinha perdido um imenso território e quase toda a sua ajuda. E agora, ainda com um inimigo dentro do seu império, Roma envia o mesmo Cipião que conquistou a Espanha diretamente à verdadeira Cartago, na África. Em 204 a.C., Cipião chega na África. Rapidamente avança ao centro do Império Púnico, conquistando cidade por cidade, vencendo todos os exércitos que tentavam para Roma. Cipião talvez fosse um comandante tão grandioso quanto o próprio Aníbal, e para vencer ele, talvez a única esperança fosse o próprio Aníbal. E assim, ele foi mandado voltar urgentemente para Cartago e deveria parar as forças de Cipião. Aníbal, agora em uma tremenda desvantagem, propôs um acordo de paz com Roma, mas Cipião nem mesmo pensou em aceitar. E como ele disse aos seus soldados nessa mesma batalha, se vencessem essa guerra, não significaria conquistar uma cidade, uma região, mas sim vencer o império e depois conquistar o mundo. Aníbal e Cipião estavam frente a frente, com grandes exércitos posicionados. E quando a batalha começou, Cipião ordenou que os cavaleiros avançassem imediatamente contra a cavalaria cartaginesa. E assim também comandou Aníbal. Tropas de elefantes foram enviadas juntos para desestabilizar o exército romano. Só que ao chegar lá, Cipião tinha posicionado junto aos soldados alguns homens com cornetas, que no chegar dos elefantes soaram com toda a força e fizeram os elefantes desesperados esmagarem parte da cavalaria cartaginesa que lutava. Como na Batalha de Canas, os cavaleiros de Aníbal fugiram e os romanos partiram atrás deles. E assim que os cavaleiros deixaram o campo de batalha, os dois grandes exércitos partiram correndo diretamente ao ataque do outro. Ambos bateram de frente, infantaria contra infantaria. Graças à formação estratégica de Cipião, os romanos avançaram com vantagem o exército cartaginês. Quebraram a primeira linha de guerreiros e em seguida destruíram a segunda linha de soldados de Aníbal. Cipião e Aníbal estavam cada vez mais próximos, separados por uma batalha terrível entre o grande exército de Roma contra a pequena linha restante dos soldados de Cartago. E assim como aconteceu em Canas, na maior vitória de Aníbal, os cavaleiros romanos voltaram em velocidade, direto à retaguarda cartaginesa. Só que dessa vez eram os romanos que destruíram o exército de Cartago. Aníbal, vendo que perderia a guerra, deixou o campo de batalha na mesma hora, fugindo para uma cidade próxima. E Cipião, assim como fez na Espanha, liderou a vitória dentro do coração do Império de Cartago, tendo vencido 40.000 soldados cartagineses com uma baixa de só 1.500 soldados de Roma. Aníbal, por sua vez, para evitar que os romanos o pegassem vivo, veio a se suicidar alguns dias depois. Roma assim acordou uma paz que basicamente fez com que Cartago fosse completamente dominado. Com esse acordo, Cartago teve que entregar todas as suas colônias que estavam fora do continente africano, e tudo isso ficou pertencente a Roma. Esse se deu o fim ao Império Cartaginês e a redução do maior inimigo que Roma já teve. Desse momento em diante, começava o completo domínio e conquista de Roma para muito além da Itália. E como Cipião disse, o domínio do mundo. Algumas décadas mais à frente, em 146 a.C., Roma iniciaria e literalmente forçaria a Terceira Guerra Púnica, que resultou na conquista da cidade de Cartago e no fim de tudo que tinha sobrado do Império Cartaginês. E foram essas três grandes guerras que basicamente criaram o Império de Roma. Primeiro dominaram por completo a Itália, e enfim, quando Aníbal força os romanos a entrar em mais uma guerra, eles saem dela com um território ainda maior, e o principal, com uma nova mentalidade de expansão. Quando Roma era a pequena cidade do Lácio, se expandia para proteger a cidade, basicamente por sobrevivência, mas agora, os romanos acreditavam que o destino de Roma era a conquista do mundo. Então, nos próximos séculos que se passaram, Roma veio a dominar toda a costa do norte da África, chegando até o Egito, continuou o avanço na Espanha, se alargando por todo o restante da Europa e por fim chegando até as ilhas da Britânia. Continuaram pelas atuais Croácia, Bulgária, Grécia, dominando a Turquia e por fim na Síria, Israel e grande parte da região mesopotâmica.
E agora, por volta do século II a.C., o povo de Roma vivia na maior prosperidade de toda a sua história. Foi tantos recursos adquiridos nas conquistas dessas vastas regiões que o Império Romano se tornou um estado livre de impostos. Você facilmente veria a riqueza chegando na cidade através das imensas construções feitas pelo Senado, ou com os soldados de Roma se tornando cada vez mais ricos. E além da riqueza, Roma estava no auge da sua cultura. Literatura era desenvolvida aos montes, junto de escritos sobre história, política e filosofia, e por conta da imensidade que foram as guerras púnicas, os romanos tiveram que descobrir e inventar várias tecnologias que, no fim, foram adaptadas a algo do uso civil. Então imagine você olhar para o mundo fora de Roma e ver pessoas lutando entre tribos, se governando de uma forma primitiva, com uma qualidade de vida miserável. E aí você volvia o olhar para Roma, uma república complexa, com leis estritamente bem definidas, obras públicas, sistema de esgoto, construções imensas, áreas de lazer e plena segurança de ameaças externas. Enfim, Roma tinha se tornado uma superpotência do mundo antigo. Roma já tinha um tamanho imperial, mas o que fez ela deixar de ser uma república para, no fim, acabar de verdade se tornando um império? Bom, o motivo disso foi que a paz que chegou em Roma mostrou aos romanos um problema que até então eles não tinham percebido chegar. Roma tinha conquistado um império imenso, com um território que ia do ponto mais a oeste da Europa até a ponta leste da África. Só que, junto do território, os romanos agora teriam um imenso povo para governar. E foi daí que surgiu grande parte dos problemas que vieram a seguir. Cada um tinha uma ideia diferente do que era o melhor governo. E com isso nasceram várias e várias ideologias diferentes. E com o tempo seguiu para a Guerra Civil Romana. A política de Roma basicamente tinha se dividido em dois, os optimates e os populares. E aqui, de nenhuma forma, a gente pode tentar comparar os lados políticos de Roma com a nossa direita e esquerda. Essa não era uma divisão ideológica, mas na verdade o que acontecia era muito mais uma briga entre gerações. Os optimates, geralmente senadores mais velhos, queriam deixar estacionada todas as políticas de Roma. A república era perfeita e deveria se manter assim, e a libertas deveria ser defendida a qualquer custo, mesmo que isso significasse o fim da sociedade romana. E já os populares eram geralmente jovens que viam um absurdismo no fato de Roma governar um império intercontinental com as mesmas políticas que eram feitas para governar uma pequena cidade do Lácio. Achavam que podiam criar novos projetos grandiosos que deveriam estar à altura do Império de Roma. E assim, eles começaram a tentar fazer isso. Junto desse caos político que começava a se instaurar em Roma, mais uma grande revolta tinha começado. Foi no ano de 91 a.C. que o Senado teve que lidar com um grupo de cidades italianas que se rebelaram contra Roma, causando uma grande guerra civil chamada de Guerra Social, que no fim resultou em mais de 200.000 mortes e devastou cidades inteiras dentro do Império. Mas o resultado foi que os italianos rebeldes tiveram o que eles queriam, o direito ao voto e participação da política de Roma. Essa guerra aumentou ainda mais a tensão e a insegurança no Império. O povo estava cada vez mais agressivo, os assassinatos mais comuns e o Senado se tornava um lugar muito mais perigoso. E agora os próprios políticos já não respeitavam mais a política romana. E esse foi o início da queda da República. Cornélio Sulla foi o primeiro de todos a quebrar de forma mais grave o sistema da República. Uma vez, quando ele era cônsul, Sulla invadiu e tomou controle da própria cidade de Roma, após o Senado ter decidido algo que ele era contra. E depois invadiu e tomou Roma mais uma vez, quando os opositores tinham assassinado o cônsul da época. E embora Sulla sempre renunciasse ao poder de Roma e voltasse com as eleições de cônsul, isso ainda assim mostrava o quanto a república não estava sendo levada a sério. Poder nem sequer para assegurar a existência da república, já que os exércitos estavam divididos na mão dos comandantes, como por exemplo de Sulla, que no fim usou o próprio exército romano para invadir Roma. A grande verdade do que acontecia na política romana era que ninguém mais acreditava na república. Todos tinham percebido que assim que as guerras terminaram e os romanos se ocuparam em tentar se governar, Roma acabou se tornando um caos generalizado. Todos não só agiam, mas lutavam e matavam pelos seus próprios interesses, acima de qualquer coisa. Cada facção de Roma lutava para montar o governo feito para si. Os plebeus, os patrícios, italianos, os soldados, os políticos, absolutamente todos queriam o governo feito para eles próprios. Então, a cada eleição aparecia um cônsul completamente diferente do outro e que desfazia tudo o que o anterior tinha feito, agora pondo as suas próprias ideias. E todos esses cenários juntos formaram o maior estado de caos que Roma já esteve em toda a sua história. E assim, a república e o governo de todos começava a ter menos valor para os próprios romanos. E é nesse cenário que surge a figura que muda tudo para sempre na história de Roma: Caio Júlio César. Descendente de uma antiga linhagem de patrícios, César fazia parte dessa nova geração de romanos, que, assim como queria revolucionar o governo de Roma, também não nutria mais muito respeito pela velha república.
César tinha sido eleito cônsul em 59 a.C. e comandava uma grande conquista romana na região da Gália, até mesmo chegando na ilha da Britânia. Enquanto isso, em Roma, o Senado estava pensando e articulando um processo contra César, alegando que ele teria cometido abusos de guerra durante as batalhas da Gália. César há muito já não respeitava tanto a República, que falhava em dar uma boa cidade aos seus cidadãos, quanto ao Senado, que falhava em dar ordem ao governo. Então, movido por uma mistura de desrespeito pelo Estado e uma tentativa de se proteger contra os processos que se iniciariam contra ele, que em 49 a.C. César marchou em direção a Roma. Assim como Sula já tinha feito 2 vezes, César agora estava tomando a cidade. Pelos próximos 4 anos seguintes, aconteceu a maior guerra civil em toda a história romana, sendo arrastada de Roma para Espanha, Grécia, Ásia, Mediterrâneo, praticamente com batalhas por todo o Império conquistado. Só que era César quem liderava essas batalhas. E assim como fez na Gália, ele foi vencendo batalha por batalha. E no fim do ano de 45, César vence a Guerra Civil. E agora era ele o único que comandava Roma. Durante os próximos anos de governo, César fez várias reformas no sistema político de Roma e simplesmente conseguiu aquilo que os senadores vinham tentando fazer há séculos, mas em poucos anos. E diferente do que se pensa, o próprio povo romano, em sua grande maioria, era apoiador de César, sendo a sua oposição grande parte da aristocracia de Roma. Pela primeira vez, agora a cidade parecia ter alguma ordem. O projeto de governo, pelo menos, seguia a algum lugar. Só que isso não durou muito tempo. César, ao invés de expulsar ou extinguir esses opositores, decidiu perdoar grande parte dos seus inimigos. E esse acabou sendo o fim do seu governo. No dia 15 de março de 44 a.C., um grupo de 20 senadores teria se encontrado com ele. Então, com um sinal de aviso, todos atacaram e assim assassinaram Júlio César a facadas. Dentre esses estavam vários dos quais há pouco ele tinha perdoado. Esses senadores tinham para si o assassinato de César como um ato de heroísmo, como se tivessem destronado um rei igual aos antigos romanos que o fizeram na fundação da República. O problema é que o próprio povo romano não estava de acordo com isso. Os romanos já pouco se importavam com a República, o Senado ou a Libertas. Eles viram claramente que durante o governo de César, a sua vida tinha melhorado. Era o governo da ordem que reinava sobre Roma, e não mais o caos republicano. E assim, quando mataram esse que trouxe a ordem para o Império, o próprio povo foi contra os assassinos de Júlio César. E logo após que aconteceu o grande funeral, começou uma tão grande rebeldia do povo contra os senadores que tinham matado César, a ponto de fazer eles fugirem de Roma. Nesse mesmo funeral, foi lido em voz alta para todos que pudessem ouvir aquilo que César tinha escrito em seu testamento. E lá, um nome tinha surgido. O nome de um dos seus sobrinhos netos, quem César adotou como filho e quem herdaria toda a sua fortuna, assim como a sua linhagem. O nome desse era Caio Otaviano, ou como ficaria mais conhecido depois, Augusto. Augusto tinha só 18 anos na época, e quando ficou sabendo do assassinato de César, voltou na mesma hora para Roma. Augusto voltou para vingar o pai e com um plano de restaurar aquilo que César tinha construído. De início, Augusto foi lentamente conquistando poder na política romana, conquistando cargos, formando o seu próprio exército e cada vez mais escalando no Senado. E a sua grande virada foi quando aconteceu uma aliança política tripla entre Augusto, Antônio e Lépido. Esses dois foram os 2 cônsules do ano depois da morte de Júlio César. Esse ficou conhecido como o segundo triunvirato, sendo o primeiro feito pelo próprio César alguns anos antes de se tornar ditador. O triunvirato era uma forma de governo onde cada um deles teria poderes iguais ao de um cônsul, só que dividido para 3 pessoas, cada um governando uma área do império. Só que a grande verdade que acontecia nesse triunvirato era que todos eles queriam estabelecer o que César antes tinha feito, só que claro, para si mesmos. Então, tanto Antônio, Lépido e Augusto não queriam governar em conjunto, mas sim eles próprios se tornarem os próximos Césares. Foi assim que cada um deles, governando a área que foi estipulada, começou a se virar um contra o outro. Primeiro, Antônio e Augusto se juntaram e expulsaram Lépido do triunvirato, já que ele nunca teve muita força política. Então começou o que foi a última grande guerra, para decidir quem governaria sozinho todo o Império de Roma, Augusto ou Antônio. Pela maior parte da década de 30 a.C., Augusto estava no comando do Ocidente, enquanto Antônio governava o Oriente do Império. Para os romanos, Augusto era o sucessor daquele quem tinha sido César, representava diretamente a sua linhagem, assim como a continuação do seu governo em Roma. E já Antônio cada vez mais mostrava o seu desinteresse na cidade de Roma e a sua aproximação no Egito, já que ele tinha casado e tido filhos com a atual rainha egípcia, Cleópatra. Foi então que, no final da década de 30, Augusto entrou pelas portas do Senado e mostrou a todos que, enquanto Antônio ainda governasse parte do Império de Roma, era a própria Roma quem estava ameaçada de ser esquecida. Augusto leu em voz alta um testamento escrito por Antônio, onde dizia que ele, ao morrer, queria ser enterrado em Alexandria, no Egito,
e não em Roma. Além disso, dizia que Antônio reconhecia Cesarião, um outro filho de Cleópatra, como na verdade um filho de sangue de Júlio César. E tudo isso confirmava o boato que os próprios romanos já vinham dizendo nas ruas. Se Antônio governasse sozinho, a cidade de Roma, que tinha conquistado todo o mundo, seria esquecida e a capital de todo o império seria transferida para o Egito. Então, Antônio não seria só um mau governante, mas sim uma ameaça para Roma e para todos os romanos. Augusto convenceu o povo e o Senado e agora estaria comandando uma guerra contra Antônio, mas em nome do povo romano. Antônio e Cleópatra uniram forças juntando o exército das cidades orientais do Império Romano com as forças egípcias, e Augusto marchou com o grande exército da cidade de Roma direto para o Egito. Embora Antônio e Cleópatra tivessem maior vantagem, já que tinham mais soldados e riquezas à disposição, Augusto conseguiu vencer a primeira batalha contra eles. Batalha essa que foi decisiva para todo o restante da guerra. Augusto seguiu avançando com todas as forças. Com o mesmo espírito de Cipião, Augusto fazia agora no território egípcio. Venceu mais e mais batalhas até que enfim chegou na fronteira da capital do Egito, Alexandria. Assim que Antônio e Cleópatra perceberam que Augusto estava próximo da capital e que não teriam forças para vencer os romanos, como Aníbal fez séculos antes, os dois se suicidaram. E no ano de 29 a.C., Augusto, que tinha deixado Roma como um cônsul de uma aliança fracassada em guerra contra o próprio império, agora voltava para ela como o único e primeiro imperador de Roma. Quando Augusto volta para a cidade, não trazia consigo só mais uma vitória para os romanos, ou um breve governo de estabilidade como foi o de César. Desse ano em diante, ele instaurou um tempo que no futuro seria conhecido como a Pax Romana. Depois de séculos de constantes guerras civis, confrontos e rebeldias, de um governo que guerreava entre si para decidir um único projeto público, agora Roma teve séculos de plena paz. O imperador Augusto, assim como César, fez em poucos anos aquilo que levaria décadas para que os senadores fizessem. Ele fez inovações no próprio sistema político que nós usamos até os dias de hoje. Roma passou a criar e produzir o melhor daquilo que a humanidade poderia fazer. Tecnologia, engenharia, estudo, arte, tudo estava se tornando grandioso mais uma vez. E foi Augusto quem transformou a antiga Roma na cidade que a gente conhece hoje. Até então, Roma era inteira construída de tijolos de pedra, nada diferente das outras cidades. E foi Augusto quem deixou a cidade inteira construída puramente em mármore. Além de encomendar uma obra com um poeta chamado Virgílio, que escreveu um dos épicos mais famosos de toda a história humana, a Eneida, que é lida até hoje por todo o Ocidente. E depois da sua morte, todos os imperadores que o sucederam seguiram o mesmo molde de governo deixado por Augusto. E claro, mesmo aparecendo imperadores terríveis como um Calígula ou Nero, ainda assim eles mantiveram as políticas de Augusto e continuaram ampliando cada vez mais, tornando a Roma, que antes não estava só declinando, mas próxima a um colapso, em uma Roma que conseguiu se tornar ainda mais grandiosa e que no futuro iria criar todas as maiores civilizações que existem hoje. É claro que a história de Roma continua ainda por vários séculos depois de Augusto, passando por todos os grandiosos imperadores que o sucederam, pela vitória do cristianismo, a criação da Igreja Católica e no fim pela queda do Império de Roma. Que com certeza eu vou fazer um documentário específico só pro declínio e queda de Roma. E se inclusive eu já tiver feito, vai estar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Mas uma última coisa que vale a pena se dizer é o fato de que muitas vezes Roma é retratada tanto em literaturas quanto em filmes de Hollywood como um lugar terrível, de opressão, onde as pessoas eram maltratadas enquanto os imperadores saíam pelas ruas chicoteando todo mundo por diversão. Só que simplesmente não era e nunca foi isso. A grande verdade é que Roma, assim como o restante de toda a cultura e história ocidental, é tratada como lixo pelos próprios ocidentais. Enquanto esses mesmos ocidentais que olham com repulsa para os romanos pela sua brutalidade, olham para as antigas civilizações africanas ou indígenas com bons olhos, ridicularizam o cristianismo por serem incrédulos demais, cheios de superstições, enquanto adoram as religiões hindus e as magias do candomblé ou da Wicca. Isso só não faz o menor sentido. Hoje nós temos uma república, um senado, uma legislação, graças a Roma. Você fala do jeito que você fala, literalmente graças a Roma e o latim. E mesmo quando você tenta fugir de Roma, criticando a forma como ela era bárbara e cruel, você está lendo autores romanos que escreveram em latim as suas próprias críticas ao seu próprio governo. E no fim, você sempre volta para Roma. E por isso que de fato,
todos os caminhos levam a Roma. Ela foi a melhor civilização do mundo antigo. Com certeza você não iria preferir viver entre os celtas, que até a chegada dos romanos viviam em tribos, com casas feitas de palha e barro, em condições de miséria, e além disso, tendo uma religião que fazia sacrifícios humanos para os deuses. Ou melhor, americanos como o Império Azteca, que fazia a mesma coisa, só que aos montes. Ou os incas, que sacrificavam crianças e montanhas para que morressem lentamente congeladas. E é claro que nem precisa falar da vida em praticamente toda a África subsaariana. Então o ponto é o seguinte: o mundo antigo era cruel, difícil de se viver. Só que dentre todos os lugares que existiam no mundo daquela época, o Império Romano era tão melhor que conseguia estar mais perto da nossa civilização de hoje do que da maioria das demais que existiam em um mundo de 2000 anos atrás. E se os ocidentais deixassem de ser tão estranhos e depressivos e fossem mais como os próprios orientais, a gente valorizaria muito mais Roma e toda a história europeia, e principalmente todos aqueles que morreram para que você pudesse viver na civilização da qual vive.